Olá, muito bom dia. É sempre uma alegria chegar na sua casa, onde quer que você esteja, nas manhãs de sábado com esse programa, o programa Toque de Esperança. Esse é um programa da Comunidade da Esperança, uma igreja que declara que em Cristo Jesus é um lugar de novos começos para a sua vida. Eu quero desafiar você a entrar nas redes sociais, mandar notícia para os seus amigos, WhatsApp, e convidá-los para que nessa próxima meia hora nós possamos estar juntos. Eu tenho certeza, Deus vai falar com você. Eu tenho uma palavra que vem direto do coração do Senhor para abençoar você e toda a sua família. Portanto, está no ar mais uma manhã de sábado do programa Toque de Esperança. Só na Claro você encontra tablet Alcatel Evo 7 por apenas R$ 149,90 no Claro Internet 5GB. Motorola Moto G 4G por apenas 12 vezes de R$ 19,00 no Claro Online 2GB mais 60 minutos. Sony Xperia Z2 por apenas 12 vezes de R$ 59,00 no Claro Online 5GB mais 600 minutos. Ofertas disponíveis nas lojas do Shopping Prado, Jaraguá Conceição e Shopping Espaço Ouro Verde. Ele entregou seu próprio filho. Isso prova o quanto me amou. Sei que em todo tempo eu não estou só. Com Deus sou vencedor. Ele mesmo me chamou de filho. Posso desfrutar do seu amor. Esse amor que lança fora o medo. Em Deus sou vencedor. Nem morte, vida, anjos, nem principados, presente ou por vir, angústia, dores, fome, perigo ou espada vão me atingir. Vou prosseguir, vou avançar. Deus é por mim, quem me resistirá? Vou prosseguir, vou avançar. Deus é por mim, nele eu vou confiar. Vou confiar em ti, somente em ti. Ele mesmo me chamou de filho. Posso desfrutar do seu amor. Esse amor que lança fora o medo. Em Deus sou vencedor. Nem morte, vida, anjos, presente ou por vir, angústia, dores, fome, perigo ou espada vão me atingir.
Os que confiam no Senhor se renovarão dia após dia. E se você crê, diga glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler o verso 8 em diante, diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque, e amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e ele chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Até aqui, vamos curvar a cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, te damos graças por esse tempo onde colocamos mais uma vez a nossa esperança e a nossa dependência em Ti. Cremos que o Senhor falará conosco de forma tal que sairemos daqui encorajados, animados, desafiados, para continuar vivendo na esperança, na viva esperança da Tua promessa que jamais há de falhar. Por isso, ó Senhor, tira toda distração, toda preocupação. Tem gente preocupada com eleição, tem gente... Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a entender que a Tua palavra, que é alicerce e fundamento para a nossa vida. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Eu fico impressionado com testemunhos como esse, testemunhos de tantas pessoas que já provaram do cuidado e do favor de Deus sobre a sua vida. Eu sei que se eu te desse a oportunidade de, pelo menos, compartilhar uma área da sua vida ou uma situação que você tem enfrentado, aonde você viu de uma forma muito transparente e clara o mover de Deus, a ação do Senhor na sua vida, você teria algo para compartilhar, porque afinal de contas, se você chegou até aqui, é porque Deus tem sido fiel na sua vida. Você pode dizer amém para isso ou não? Se você até aqui chegou, é porque Deus tem te sustentado. O próprio rei Davi afirma isso: se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado, o que seria de nós? Se até aqui chegamos, é porque Deus é fiel, porque Deus tem sustentado você. Ele tem livrado você de coisas que você sequer percebeu, mas Ele tem te livrado. Tem coisas que são forjadas contra nós, segundo a palavra de Deus diz, até quanto a seta que voa de noite, a gente não vê. Por isso que até os seus amados Ele dá enquanto dorme. Você está roncando, Deus está te abençoando. Olha que coisa boa. Você está lá babando no travesseiro, sua esposa tampando o ouvido, porque Deus me mostrou aqui algumas cenas, levantando, dando travesseirada em você, e Deus te abençoando. Às vezes a mulher que ronca também, Deus me mostrou isso agora também. A verdade é que, por mais que estejamos numa jornada, o segredo do caminhar contínuo é essa provisão de Deus. Um dos textos que nós sempre nos remetemos a ele é sobre a passagem do povo de Israel por entre as águas do Mar Vermelho. Saindo de um tempo de escravidão de centenas de anos,
ali no Egito, eles agora, sob a liderança de Moisés, são levados a Canaã. E Canaã não é um lugar espiritual no sentido de provisão eterna apenas. Eu creio, e creio dessa forma mesmo, que a Canaã de Deus para a nossa vida não é só na eternidade. A Canaã de Deus para a nossa vida é um lugar aonde Ele vai te conduzir para que você tenha vitória plena, vitória total, um sonho, uma realização. Por exemplo, quando nós vemos aqui, eu vou permitir usar o exemplo da Bruna e do André, eles estão vivendo a Canaã de Deus para a vida deles. Ao receberem a Mariá no colo, isso é Canaã de Deus. Um tempo de luta, um tempo de privação, e eles chegaram a um lugar aonde Deus havia prometido levar. Isso é Canaã. É quando Deus prometeu algo para você e você chegou lá. Tem gente que a Canaã era o casamento. Eu queria casar, Deus. Estou casando. Canaã para a sua vida. Tem gente que está desempregado há muito tempo. Está lá na fila do desemprego, esperando, mandando currículo, abrindo uma porta, e Deus fala: eu vou te levar a um lugar de provisão. Toca o telefone, chega o e-mail, você passa pela seleção de candidatos, você é selecionado, você começa a trabalhar. Canaã de Deus para a sua vida. Isso é Canaã. Canaã é o lugar da promessa. É o lugar onde Deus disse que te levaria, e você tem o poder de experimentar o cumprimento da palavra de Deus para a sua vida. Eu já experimentei muitas Canaãs de Deus para a minha vida. É óbvio que a Canaã de todas é a Canaã que é a Jerusalém celestial. É a promessa acima de todas as promessas, de que um dia eu estarei para sempre com o meu Jesus. Essa é a promessa de todas as promessas. É a Canaã celestial. Mas todos nós aqui temos muitas Canaãs, muitas coisas boas. Mas a verdade é que o projeto e o processo de caminhada em direção a Canaã é feita de percalços. A gente vê a passagem do Mar Vermelho, a gente vê Deus abrindo porta, e agora chega nesse ponto onde o povo está no deserto e não tem água. O povo começa a reclamar, o povo começa a murmurar, a ponto de quase apedrejarem Moisés. A oração de Moisés ao Senhor, versículo de número 4, e eu preciso, se você já se acostumou a me ouvir pregar, que você mantenha a sua Bíblia aberta, aonde Moisés ora ao Senhor dizendo: o que eu farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Eu estou aqui levando esse povo a um lugar bom, mas a água acabou. E meu irmão, quando a provisão acaba, o povo começa a reclamar. Nesse lugar, de repente, Deus dá uma palavra a Moisés. No meio de um deserto, algo sobrenatural acontece. A orientação é para que ele pegue o seu bordão, o seu cajado, e fira uma rocha no lugar chamado Refidim. Era o lugar onde ele estava, geograficamente falando. E o texto diz que assim que ele tocasse na rocha, a água brotaria. E assim o texto diz que acontece. Ele diz que, ele toca o versículo 6, que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença de todos os anciãos de Israel, a ponto de, depois de experimentar a provisão de Deus, ele chama aquele lugar de Massá e Meribá, lugar da contenda dos filhos de Israel, onde disseram: onde está o Senhor, no meio de nós ou não? Um milagre acontece. Tem coisa mais extraordinária do que você ver uma pedra começar a brotar rocha, da pedra começar a botar água. É que a falta de água está tão grande, irmão, que eu estou até duvidando. Mas a verdade é essa. Você já imaginou que negócio? Você pegar um pedaço de pau, tocar numa pedra e de repente sair água cristalina, pura. E não é assim umas gotas. É suficiente para, segundo os historiadores, milhões de pessoas beberem. Vai sair água de rocha assim, lá longe. Nós estamos precisando de uma rocha dessa, não estamos, gente? Brota água, e o povo começa a beber, o povo começa a saciar a sede, aquilo que incomodava não existe mais, lugar de milagre, um lugar de provisão, um lugar onde você vê Deus manifestar poder. É bom estar num lugar desse, não é? É maravilhoso. Mas o problema é que entra em cena um personagem, Amaleque. O texto diz que logo depois que sai a água da rocha,
vem Amaleque. O texto diz assim, e foi o versículo que nós lemos juntos, versículo 8, diz: então, logo depois da bênção, então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Eu tenho percebido que esse cenário se repete através da história, talvez através da sua própria história. Eu posso dizer por mim mesmo, já se repetiu inúmeras vezes. Aonde num lugar aonde a gente viu o mover de Deus, uma porta se abrir, um milagre acontecer, de repente, quando a gente achou que a glória era grande, que o poder agora é bênção, agora a porta abriu do emprego, agora eu casei, agora o filho nasceu, olha que coisa boa, então vem a luta. Porque eu percebo que o milagre tem um poder de atração do inimigo da nossa vida, que é algo assim imensurável. O diabo não gosta de ver você feliz. Você sabia disso ou não? Se tem uma coisa que irrita o diabo, é ver você se alegrando no favor e na provisão de Deus para a sua vida. É quando uma porta abre, o diabo morto, sabe o que ele diz? Sabe quando você fica com raiva? Ele olha para você e diz, não! Porque ele tem terror de ver você feliz. É por isso que quando a sua família dá certo, tem gente que diz assim, quando eu fui para a igreja, pastor, a luta começou. Claro. Pastor, eu entrei num trabalho, os primeiros dias foram bênção, mas de repente, um cara foi transferido para o meu departamento. Ele veio, aliás, ele foi transferido do quinto dos infernos, lá para o meu departamento. Porque só pode ser. Ele veio, ele trabalhava, ele era assessor de Satanás. Porque eu nunca vi um cara tão endemoniado igual aquele. E aí começa a luta. O texto diz que então, quando o milagre veio, quando a água brotou, quando o milagre chegou, então veio Amaleque e pelejou contra Israel. Era lugar de celebração. O texto diz que o povo bebeu, o povo celebrou, o povo cantou. E o diabo atacou. Às vezes é assim. Nos momentos de grande vitória, de grande mover de Deus para a nossa vida, o diabo quer sempre estragar a festa. Aliás, o diabo ele tem prazer em estragar a festa. Ele tem prazer em estragar a festa. Ele gosta de entrar para avacalhar a festa, para arrumar um jeito de tudo aquilo que é alegria se transformar em decepção, em preocupação, em dor, em perturbação. O texto diz que veio Amaleque. É interessante que o apóstolo Paulo, quando começa a ir para a Macedônia, ele escreve isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7. Ele diz assim, quando nós chegamos à Macedônia, ele estava indo numa direção de Deus. Lembra-se da história ou não? Um jovem macedônico aparece a Paulo e diz, passa para cá e ajuda-nos. Poxa vida, revelação. Estou indo numa palavra de Deus. Olha que coisa linda, Deus falou comigo, pastor. Deus me deu uma direção, Deus abriu uma porta. Quando ele chega à Macedônia, Paulo escreve assim à igreja em Corinto, nós tivemos tudo quanto é tipo de tribulação e perseguição. E ele chega a ponto de dizer, tremores por fora, temores por dentro. Ele diz assim, olha, eu não quero que vocês ignorem a proporção da tribulação. Ele diz que nenhum alívio tivemos. E ele estava vivendo o quê? A direção de Deus. O que eu quero que você entenda hoje à noite é isso. É de que nem sempre o fato de você estar indo na direção de Deus é a garantia de que os seus problemas acabaram. Deus estava dirigindo o povo por meio de um deserto, provendo, abrindo portas, realizando coisas espetaculares, mas de repente vem a luta. A luta faz parte. Agora, eu aprendo com esse texto algo muito interessante, porque a minha reação é que vai definir se eu vou aceitar ou não aquilo que o diabo está tentando fazer prevalecer na minha vida. Logo que vem Amaleque contra Israel, olha o que acontece no verso de número 9. Moisés ordena a Josué uma palavra, diz assim, olha, escolhe-nos
homens e sai e peleja contra Amaleque. Primeira coisa que você tem que entender, meu irmão, quando o diabo vem contra você, quando a luta chega, quando a aflição bate na tua porta, não é hora da gente reclamar, é hora da gente batalhar. Porque tem gente que ao invés de sair para a peleja, começa a reclamar. Oh Deus, estava tão bom, o milagre era tão grande, Senhor. E começa a reclamar de Deus, começa a murmurar. Esse foi o problema de Israel. Muitas vezes, ao invés de tomar uma atitude, uma iniciativa, porque, meu irmão, a melhor defesa qual é? Ataque. Quando o Amaleque vem contra Israel, olha o que Moisés faz. Sai e peleja contra Amaleque. Você tem que identificar o teu inimigo e lutar contra ele. A nossa luta, o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, não é contra carne ou contra sangue. Nós temos que identificar o inimigo e lutar contra ele. Pastor, está lá aquele cara transferido no trabalho para tentar tirar a minha paz, a minha alegria nessa porta, nessa provisão que Deus abriu. Meu irmão, você tem que sair para a peleja. Como é que o crente peleja? Orando, jejuando, gastando tempo na palavra. Quando a luta vem, quando o inimigo vem contra a sua vida, a estratégia a ser tomada qual é? Jejum e oração. Não adianta você ficar reclamando, acuar. O diabo sabe que contra você ele não pode, porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Mas o que ele vai tentar fazer? Te acuar. Ele vai fazer com que você retroceda, com que você desanime de um casamento, de um trabalho, de um sonho, de um projeto, de um ministério. O que nós temos que fazer? Ir contra ele. Eu gosto de Davi, porque Davi, quando Golias vem contra ele, Davi ele não corre de Golias. Davi corre na direção de Golias. A gente tem que correr, meu irmão, porque tem gente que é assim, o inimigo, ele se levanta, tem gente que fala, eu vou ficar quietinho para ele nem me notar aqui. Eu vou ficar quietinho para ele não me perturbar, meu irmão. É aí que você tem que sair para a peleja. É orar mais. É buscar o Senhor. Mete a tua cara no pó. Vai orar. A luta chegou. Começa a orar, meu irmão. Gasta um tempo, levanta de madrugada. Às vezes você fica de madrugada. Ontem eu fiquei até tarde assistindo o Zé Aldo bater no cara lá. Mais apanhou do que bateu. Mas ganhou, vai entender. Mas você fica de madrugada. Agora às vezes Deus está permitindo com que algumas coisas aconteçam, para que você seja atraído mais para perto da sua intimidade. Ora mais. Moisés, ao invés de dizer para Josué, bater em retirada, manda o povo se esconder, porque Amaleque está vindo contra nós. O que Moisés manda fazer, Josué, querido? Está aí. Escolhe-nos homens. E eu gosto dessa colocação que Moisés diz. Eu preciso de homem. Porque para encarar de frente tem que ser macho. Não no sentido aqui de que só homem que luta, mas é gente que tem hombridade, gente que tem maturidade. Você não bota criança para lutar no lugar de homem. Você não bota o teu filho para resolver algumas questões que são da fase adulta. Moisés diz, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Agora olha que coisa interessante. Moisés não para por aí. Ele diz assim, eu estarei no cimo do outeiro. E é aqui que eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que você se dispõe a pelejar contra aquele que está tentando roubar a promessa de Deus para a sua vida, o seu milagre, o seu sonho, todas as vezes que você toma uma atitude como essa, olha o que Moisés diz, o bordão de Deus estará na minha mão. Olha o que Moisés está dizendo para Josué e para o povo de Israel. Da mesma forma como o milagre aconteceu, que brotou a água da rocha, que o mar vermelho se abriu, Deus é por nós, meu querido. E se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Olha, o programa vai ficando por aqui, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de convidar você a investir um tempo de oração comigo nesta manhã. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei as lutas que você está enfrentando,
Mas de uma coisa eu sei, Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesta manhã apresentar este que nos assiste através deste programa, que talvez porventura esteja enfrentando uma luta familiar, da saúde, financeira. Senhor, eu sei que independente do problema que eles estão enfrentando, Tu és poderoso em Cristo Jesus para produzir um milagre na história de cada uma dessas famílias. Estende a Tua mão de graça, de favor, muda a sorte dessas pessoas. Que eles possam lançar sobre o Senhor a ansiedade, a preocupação, na certeza daquilo que a Tua palavra afirma. O Senhor tem cuidado deles. Eu os abençoo e libero sobre eles a Tua graça, o Teu favor, em nome de Jesus. Olha, antes da gente ir embora, eu quero te fazer um convite muito especial. Agora no mês de novembro, a partir já de amanhã, domingo, nós começamos a celebrar 6 anos de existência da Comunidade da Esperança. E para isso, cada domingo haverá um convidado especial, tanto na parte do louvor, mas também da palavra. Eu queria muito que você chegasse juntamente com a sua família. Amanhã é dia de ceia do Senhor, eu vou estar pregando a palavra, vamos ter um tempo de adoração na presença do Senhor. Vem estar conosco. Vai ser um mês de muita festa e de celebração por tudo aquilo que Deus tem feito aqui na Comunidade da Esperança. Que Deus te abençoe. Tenha um sábado cheio da presença do Senhor. E querendo Ele, na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa